Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira e com muitas informações importantes para você, torcedor vascaíno. Como está vendo, não estamos na nossa casa, não estamos no nosso cenário, mas sempre fazendo de tudo para deixar você, torcedor, muito bem informado de tudo que acontece no nosso Vasco da Gama. Inclusive uma sexta bastante movimentada, sexta de reunião entre Paulo Brax e Nenê para definir o futuro do atual camisa 10 do Gigante da Colina. Sexta-feira também de movimentações no mercado. Acabamos de ter a informação de mais um atleta que está na mira do Vasco da Gama para esta janela de transferência, o atacante do Santos, e pode envolver até aquela dívida que o clube paulista tinha com o Vasco, aliás, tem com o Vasco pelo lateral direito Natan, já que o Vasco não vai fazer um grande investimento durante este período até o término na janela, pode estar usando realmente dessa situação para trazer esse bom jogador. Fica tranquilo que a gente vai explicar a vocês tudo o que está acontecendo, falar também sobre treino, falar sobre o Maracanã, o que não falta é informação para você aqui agora neste vídeo. Porém, é claro, antes de começar, antes de informar a vocês tudo o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está chegando aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nesse momento estamos aí com 89.400 inscritos, ou aliás, 89.300 inscritos. Falta muito pouco para a gente chegar à marca dos 89.400, então conto aí com a sua ajuda, conto com o seu apoio para que o quanto antes a gente chegue nessa meta. Tranquilo, rapaziada? Então larga o dedo aí nessa palavrinha onde está escrito inscrever-se. Também deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. Deixe aqui também os comentários se você acha o Lucas Braga uma boa opção para o setor ofensivo. E não esqueça também de aqui embaixo ativar o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você automaticamente fique muito bem informado de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos embora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Boa Noite Gigante já falando sobre mercado, porque temos novidades a trazer aqui a vocês e não apenas se tratando do atacante Lucas Braga, mas principalmente sobre, infelizmente, uma negociação que vai de fato acabar melando. Tudo indica que isso irá acontecer. Se trata do volante, ou até melhor, do primeiro volante Roraman Campuzano, volante colombiano de 26 anos, que era um alvo do Vasco da Gama para esta janela de transferências, porém, infelizmente, devido a complexidade, de fato, das negociações, que não envolviam apenas Vasco e Boca, envolvia Vasco, Boca Juniors e Giresunspor do futebol turco. A informação que temos nesse momento é que as negociações de fato estagnaram e a situação hoje é muito difícil do Roraman Campuzano, né, chegar aí ao Gigante da Colina. Inclusive, nessa manhã de sexta-feira, tivemos a informação que muito provavelmente o futuro do Roraman Campuzano será no futebol português, inclusive no clube considerado grande de Portugal, o Braga Sporting Clube. Esse deve ser o futuro do Roraman Campuzano. Essa é a informação que a gente tem, uma informação, é claro, chata de trazer, pois era um nome que estava perto, tinha acordo já entre Vasco, entre Boca, porém devido à complexidade, é o pequeno período que o Vasco tem até o término da janela de transferências para fazer movimentações, muito difícil dele chegar ao Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Claro, só informando e deixando muito bem claro o que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. Outra informação que também é importante trazer a vocês aqui agora, é claro, é sobre Lucas Braga, mas como eu sempre gosto de trazer aqui no canal, antes de falar sobre o jogador, eu gosto de trazer quem é esse atleta. Para quem não conhece, o Lucas Braga é um atleta aí de 26 anos, atacante, que pode atuar tanto como ponta direita, quanto também quanto ponta esquerda. É um jogador de 1,84 m, 76 kg, que fez todas as suas categorias de base no J. Malucelli. Após o J. Malucelli, foi transferido para o Batel. Após o Batel, todos esses clubes do futebol brasileiro, foi para o Luverdense. Do Luverdense, lá em 2018, foi emprestado para o Vila Nova, rodou e chegou no ano de 2019 ao Sub-23 do Santos. Foi contratado pelo Santos, Santos viu essa oportunidade de mercado. Desde 2023, ele já foi emprestado ao Cuiabá, ao Inter Limeira, porém no ano de 2020 foi a sua melhor temporada. Foram 41 partidas com a camisa do Clube Paulista, 4 gols marcados e 5 assistências. Desde 2020,
ele vem permanecendo no clube paulista. Em 2021 também teve uma boa temporada, 58 partidas, 7 gols e 2 assistências. No ano passado também foi muito utilizado, foram 58 jogos do Lucas Braga, 6 gols e 2 assistências. E nessa temporada já foram 13 partidas e apenas 1 gol marcado e nenhuma assistência dada. Mas é exatamente uma posição que o Vasco procura no mercado, uma posição carente, uma posição que hoje é considerada uma prioridade dentro do elenco cruzmaltino. E exatamente por esse motivo o Vasco vê uma boa oportunidade em negociar com o Lucas Braga. E como a gente sempre faz questão, o jornalista Lucas Mussetti Perazzoli, em companhia aí, junto com Bruno Andrade, os 2 jornalistas do UOL, conseguiram essa grande apuração, que o Lucas Braga é o nome que está na mira do Vasco da Gama. O Vasco demonstrou interesse na contratação do Lucas Braga nesses últimos dias e já começou, inclusive, a conversar com o Santos. Não é apenas um interesse, mas as negociações já foram iniciadas. Essas negociações, ocorrem de Vasco a Santos diretamente, não envolvem empresários até esse momento e, segundo informações, ainda está em estágio inicial. Outra informação ainda se tratando sobre essas negociações. O Vasco aceita sim discutir a compra do jogador, é importante falar isso. A gente nos nossos últimos vídeos tinha deixado claro que o Vasco não vai fazer grandes investimentos, mas o Lucas Braga, pela idade que tem, por não ser um atleta de destaque, um atleta importante hoje para o elenco do Santos, não será necessário um grande investimento para tirar o jogador do clube paulista, então o Vasco sim aceita discutir comprar os direitos econômicos do jogador, mas estuda também a forma de viabilizar. Quem sabe não será necessário fazer um grande investimento, fazer uma compra para ter os direitos econômicos do atleta diretamente ligados ao Vasco da Gama. E além também do Vasco, informação importante trazer, o Botafogo, outro clube aqui do futebol brasileiro que também é SAF, chegou a tentar contratar o Lucas Braga nesses últimos meses, porém as negociações para o lado de lá acabaram não avançando. Essas foram as informações que a gente tem. E agora a gente abre aí para um leque de opções que o próprio Vasco tem de conseguir a contratação do atleta. O Vasco tenta uma compra simples, pagando uma grana para ter uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, um valor que seja considerado bom tanto para o Vasco quanto também bom para o próprio Santos, mas também não descarta outras possibilidades de negociação, como por exemplo um empréstimo. Quem sabe o Vasco não pega o atleta por empréstimo, mas bota uma opção de compra alta. E é claro, isso agradaria muito ao clube paulista. Ou quem sabe também o Vasco não topa envolver atletas nas negociações. Hoje o Vasco tem um leque muito forte de atletas que estão aí à disposição no mercado. Vinícius, que se destacou no Ituano no ano passado, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel, que não falta jogador aí no elenco do Vasco que não está mais à disposição do técnico Maurício Barbieri, que não está nos planos para o restante da temporada e poderia servir como essa peça de troca para o clube paulista. Além disso, também uma dívida, não sei se você sabe, mas o Vasco tem um jogador que é cria das categorias de base, o Natan, que foi vendido ao Boa Vista de Portugal e o Vasco tinha que receber um valor, não recebeu. Boa Vista ficou devendo ao Vasco da Gama pela compra do Natan e o Santos contratou o Natan e herdou essa dívida. E o Vasco pode sim utilizar essa dívida que tem no valor de 6 milhões de reais para conseguir o Lucas Braga. Então essa é a informação que a gente tem. O atacante tem um contrato com o Santos até 2026 e deixa a decisão para o clube. Inclusive, informação importante, é claro, sempre trazer, ele é um santista assumido. Claro, a gente não sabe se ele vai querer permanecer, mas por não estar sendo muito utilizado, não ser uma peça essencial, e o projeto hoje do Vasco é um projeto que chama atenção. Quem sabe o Gigante da Colina não consiga trazer esse atleta, que inclusive, gente, se tratando de números, teve uma grande partida na última temporada. Um jogo onde o Santos venceu pelo placar de 4-1 contra o Juventude, lá no dia 10 de outubro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro, e o Lucas Braga, fez 2 gols, deu 2 passes decisivos, dos 3 chutes foram 2 no gol, sendo gols marcados. Foi uma partida fenomenal, onde ele terminou, inclusive, segundo nota do SofaScore, com 9.2. Então é um jogador de qualidade, é um jogador que chama atenção, e por ser uma posição carente hoje no elenco do Vasco da Gama, o Vasco tenta viabilizar a contratação do atleta. Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Para finalizar o vídeo, falar sobre 2 situações. Primeira, uma informação que vocês já devem saber, Nenê, como a gente trouxe na parte da tarde, faço questão de reconfirmar aqui a vocês agora. Vasco e Nenê é um casamento que está muito perto de chegar ao seu fim, pelo menos se tratando de futebol profissional. A despedida do Nenê como jogador está muito perto de acontecer. Inclusive, agora há pouco, na parte da tarde, o portal Jogada 10 confirmou que o Vasco de fato já decidiu. Antes era uma informação que poderia acontecer, mas já está decidido. Hoje teve uma reunião entre Paulo Brax e Nenê, e nessa reunião foi confirmado que não irá renovar o contrato do Nenê
o Vasco da Gama. Então, inclusive o próprio Vasco, né, através da diretoria, deixou aberto para o Nenê. Se você quiser continuar jogando profissional, pode realmente procurar outro clube. O Vasco não irá causar maiores dificuldades para que essa saída, né, essa transferência aconteça. O desejo do Vasco, é claro, é ter o Nenê ainda, mas trabalhando dentro do departamento de futebol, porém não mais sendo um jogador, um atleta do elenco profissional. Então o Nenê não deve permanecer no Vasco, está decidido isso. Se permanecer, meus amigos, é fora das quatro linhas, é trabalhando ou como um membro da comissão técnica, ou como alguém dentro do departamento de futebol do Vasco, dentro do CT, ajudando a planejar, no caso, a temporada, mas dentro de campo, como hoje ele é o camisa 10, esquece, não irá mais acontecer. Vai fazer falta? Deixa a sua opinião. Vi muitas pessoas falando que o Nenê poderia ficar, mas eu, como falei e volto a repetir, para mim não dá mais o Nenê vestir a camisa do Gigante da Colina. Gente, só para finalizar o vídeo, uma informação muito rapidinha aqui a vocês, que é sobre o Carlos Alberto Osório. Ele teve participação num podcast do Vasco da Gama, no canal do Vasco da Gama, se eu não me engano, o canal lá do Futebolaço, né, do nosso amigo Dieguinho. E o Osório, durante essa participação, ele falou algo sobre o Maracanã, algo inclusive bastante pesado. Ele disse assim sobre o Maraca, ó: já sabemos, é fato concreto, que em 25 de abril não vai ter a licitação do Maracanã concluída. E isso é uma informação, isso são palavras que trazem dúvidas e trazem principalmente chateação, pois o que ele quis dizer: dia 25 de abril seria o dia em que os clubes deveriam se sentar novamente e mostrar ao consórcio não, né, mas ao governo do estado do Rio de Janeiro, o melhor contrato para o Maracanã e automaticamente, após essa data, ter um novo administrador. Se essa licitação não acontecer, novamente terá algum clube ou alguns clubes, como por exemplo a dupla Fla-Flu, com a concessão provisória. E isso vai chatear ainda mais o Vasco, vai levar para a justiça. E o Vasco hoje, como o próprio Osório já falou, pensando nisso, já está se preparando internamente, até para acionar a justiça e realmente conseguir ter o Maracanã nas suas mãos. Clima tenso, clima chato, clima de Vasco e Flamengo, clima de Vasco e Fluminense, clima de clássico fora das quatro linhas, e essa briga incessante pelo Maracanã vai seguir por muito tempo. E como eu falei, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. A gente fica por aqui. Esse foi Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta. E amanhã às 7 horas estaremos aqui com a Corda Vascão, contando com a presença de todos vocês. Tranquilo? Vamos que vamos, fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.